Olá, pessoas! Começamos mais um episódio do Revisão de Literatura do Das Humana. E segundo a expressão popular, tudo que é bom chega ao fim. Bom, este é o último episódio do especial de revisão. A gente vai se despedindo com um novo livro e deixamos uma listinha curta de recomendações de nossos pesquisadores para os ouvintes e as ouvintes. Passamos por temas de desenvolvimento, meio ambiente, contradições, influência da cultura, epistemicídio, racialização e muitos outros. E hoje entramos no terreno da bioética. A convidada de hoje é a Thaís Maia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pelo convite, gente. Seja bem-vinda. A Thaís é mestre e especialista em bioética e saúde pública pela UNB. É professora de Biodireito e Compliance em Saúde, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB-DF. E você encontra o conteúdo dela no portal Migalhas, no canal Bioéticas no YouTube e nas plataformas da @Bioéticas na Prática. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o livro Contra a Perfeição, do Michael J. Sandel. A publicação foi indicada pela Thaís, a convidada do nosso especial. Michael J. Sandel é professor de filosofia política da Universidade de Harvard. Seu trabalho já foi traduzido para 27 idiomas. Entre os seus livros mais famosos estão o Justiça, O que é fazer a coisa certa e Liberalismo e os limites da justiça. Também expande suas ideias para o público de fora da academia, tendo realizado uma série na BBC Rádio 4. Em 2018, ganhou o prêmio Princesa de Astúrias de Ciências Sociais. Bem, depois dessa leitura de currículos, Thaís, eu queria começar com a pergunta de praxe, que é: como que foi seu primeiro encontro com esse livro? Na verdade, é uma coisa muito mais profunda, né, do que o livro, porque ele vem com debates, essa questão aí contra a perfeição, porque hoje a gente vai falar sobre uma parte desse livro, mas o livro ele traz vários aspectos relacionados ao convívio em sociedade, né, a questão de cobranças de padrões, em vários aspectos, né. Quando eu falo assim, quem está ouvindo pode estar pensando, tá falando só de padrão estético, de procedimento estético. E não, o livro vai muito além disso, questionando os aspectos éticos e morais em relação a muita coisa relacionada à biotecnologia, né? Há muitos elementos de avanço biotecnológico, e isso é algo que sempre me atraiu. Então, por isso que eu falo que o meu encontro com o livro é um pouco mais profundo, porque o assunto em si sempre me atraiu. Ali, desde quando eu estava na época da escola, eu sempre achei muito impressionante esses debates éticos relacionados às tecnologias da saúde. Quando a gente fala de biotecnologia, a gente está falando aí de forma mais objetiva de todos aqueles implementos tecnológicos relacionados à vida, certo? Então, você pode, de uma forma macro, colocar isso até questões assim de automação de apartamentos, né? Automação de casas. Isso pode ser também considerado biotecnologia, né? Você automatiza uma casa para que no determinado horário o sol não bata diretamente nas plantas e, enfim, esse é um exemplo um pouco mais distante do que a biotecnologia ela ainda pode servir de interferência. A biotecnologia ela vai desde isso até questões, por exemplo, de remédios, insumos que esportistas usam. Até que ponto isso vai ser considerado doping ou não? Porque você tem suplementação que ajuda na performance e tem aquela que já vai alterar a performance do atleta. Biotecnologia a gente também pode citar aqui como as cirurgias robóticas, né, que estão ficando cada vez mais comuns, e a gente não precisa ir muito longe, várias capitais brasileiras hoje já possuem cirurgia robótica, que é a questão de movimento de pinça, que ajuda na precisão de movimentos dos profissionais da saúde que estão ali envolvidos, reprodução assistida, a própria morte, né, o leito de morte. Antes a morte ela era cada vez mais naturalizada, e agora a gente já vê o implemento de vários elementos de biotecnologia prolongando, né, a vida. Eu trouxe vários exemplos, né, sobre biotecnologia, e tem muitos outros que a gente pode trazer, como eu falei, de uma visão macro até uma visão micro. E o livro traz justamente esse tipo de reflexão, né, na saúde, no esporte, na reprodução. E qual é o limite disso? O que é interessante, né? Existe um ponto que a gente tem que parar. O que é o perfeito também, né? Assim, porque isso é muito subjetivo, o que é perfeito para uma pessoa pode não ser para outra. Então, assim, eu já sou fã de carteirinha do professor Michael, né? Já li vários livros dele,
começou na Justiça, no livro Justiça, que é o livro dele que colocou ele de forma mais acessível para vários e vários leitores, só que daí eu continuei. E esse Contra a Perfeição toca aí em alguns aspectos que eu, como bioeticista, trabalho diretamente. Então, por isso que eu indiquei essa leitura para gente. Bom, aí tem duas palavras-chave que a gente vem desde a escola, assim, que é fenotipia e genotipia. Se puder separá-los e dizer como é que os dois se relacionam, para a gente poder falar assim, como que a biotecnologia influencia nisso. Onde que a biotecnologia age? Ela age nos dois? O que são os dois? A genotipia é o seu tipo genético, é aquilo que quando você é gerado na cruza de 2 DNAs, então isso vira o seu genótipo, certo? Então você tem sempre 2 heranças genéticas, do pai e da mãe, pai e mãe biológicos. Já o que é o fenótipo é como essas características elas são exteriorizadas em você enquanto ser humano. Eu, Thaís, por exemplo, o meu cabelo tem a cor, tem o fenótipo de castanho claro. E aí eu posso querer deixar o meu cabelo mais claro utilizando elementos químicos e pintar o meu cabelo. Eu vou estar querendo alterar o meu fenótipo. Então a biotecnologia, ela pode agir tanto no fenótipo como no genótipo. Quando a gente adentra nessa esfera do melhoramento genético, você vai estar vislumbrando mais a interferência no genótipo das pessoas, ou seja, nesse momento em que existe essa junção de 2 DNAs, em que é formada uma nova pessoa, e aí a biotecnologia agindo nesse ponto especificamente, para determinar algumas características genéticas das pessoas. Professor Michael traz um conceito que eu achei interessante, que é a abertura para o inesperado, que é um conceito filosófico, mas o que significa nesse contexto? A abertura para o inesperado, eu acho que o professor ele coloca no capítulo que a gente está discutindo, e a gente pode ampliar também essa questão. Porque você tem a abertura para o inesperado, tanto quando você aplica essas técnicas de biotecnologia para alteração, melhoramento, entre aspas, tá? Gente, quem está ouvindo, sempre que eu falar melhoramento ou perfeição ou qualquer coisa nesse sentido, é tudo entre aspas, não quer dizer que é o que eu ache, pelo amor de Deus, tá? Então, quando você aplica essas técnicas, você está abrindo para o inesperado, por quê? Porque o ser humano, nós não somos Deus, né? Nós não controlamos essas forças do que pode vir a acontecer. Então, muita coisa do que é implementado vem dessa questão também do inesperado, porque você mexe num pontinho ali, mas você não tem certeza de quais são as possíveis consequências disso. E aí, trazendo uma ampliação também em relação a esses aspectos, eu acho que é interessante ver o que a abertura do inesperado também, própria reprodução natural, né? Então, assim, quando um casal tem uma relação, vou colocar não necessariamente um casal, né? Um homem e uma mulher, e aí tem uma relação, e dessa relação pode vir uma outra pessoa. Então, isso também é uma abertura para o inesperado. Então, acho que é interessante trazer esses 2 aspectos aí. E aí tem um exemplo em relação a essa abertura para o inesperado, que é a alteração de DNA que aconteceu, se não estou enganada, foi final de 2018, que um cientista chinês ele fez alterando o DNA de 2 gêmeas chinesas para que elas se tornassem tolerantes ao vírus da HIV. Caiu mesmo como uma bomba na comunidade científica o anúncio deste chinês, que diz ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados da história. Os maiores especialistas em edição genética ficaram chocados com a revelação durante uma conferência realizada em Hong Kong. As gêmeas, frutos de uma fertilização in vitro, são filhas de pai soropositivo. Elas nasceram imunes ao HIV, segundo o cientista Ri Jiankui. Essa semana, ele afirmou ter usado uma técnica de edição do DNA para fazer alterações no gene que é a porta de entrada para o HIV. Ou seja, que elas não poderiam, ao longo da sua vida, serem contaminadas pelo vírus do HIV. E aí, você tem total o inesperado de quais são as outras consequências que podem vir disso, né? Então, você faz, como eu falei, entre aspas, um melhoramento, mas o que outras coisas podem acontecer, podem vir diante disso? Não se sabe. E aí, a gente pode até puxar lá para trás da ovelhinha Dolly, que foi clonada, teve manipulação de DNA,
e que ela teve aí algumas consequências, se você for comparar com questão de tempo de vida de ovelhas, ela viveu menos e tudo mais. Então, assim, realmente você não tem noção das consequências. Como não ultrapassar essas fronteiras da dignidade humana e também do reconhecimento das diferenças, né? Assim, a gente tem Esparta, que selecionava pessoas com deficiência, eram abandonadas. Queria que você falasse sobre isso, sobre eu não enxergar, ou enxergar, ouvir menos, ouvir mais, ser mais gordinho, ser menos gordinho. O que isso acaba sendo como um defeito ou, na verdade, uma característica que faz com que a sociedade seja mais rica, né? Eu acho que essa pergunta é a pergunta-chave de todo o debate do professor Michael. Meu questionamento enquanto bioeticista também, qual é o limite disso? Porque, por exemplo, você deu o exemplo de uma pessoa mais gordinha. Isso necessariamente é um defeito? Quantas pessoas se amam dessa forma? E quantas outras pessoas se atraem por pessoas assim e não enxergam nisso um defeito, mas sim uma coisa boa, que gostam? Por isso que eu falo, essa questão da perfeição, ela é extremamente subjetiva, né? O que acontece? Você deu exemplo aí de outras sociedades que faziam uma seleção em relação ao que era desejado. Naquela época, isso acontecia muito em razão do sistema que essas sociedades estavam inseridas. Então, a sociedade que vive em guerras, então ela justifica, não estou falando que isso é justificável, mas naquela época isso era justificado por isso, ou seja, era necessário uma questão de exército, né, que as rendas públicas fossem voltadas para isso, né, e tudo mais. Agora, hoje em dia, a gente não vive dessa forma. Então, esse, entre aspas, melhoramento genético, a questão do limite, sinceramente, eu acho que vai muito um ponto aí que o Leiberson ele colocou, que é o limite da dignidade humana. E aí, quando a gente vai discutir dignidade humana, você tem uma série de balizas que você pode utilizar, desde Kant, Bentham. Bentham se propõe a criar uma nova visão da lei, um sistema de regras com base científica, voltados para a criação de uma sociedade próspera e livre. Para isso, ele promoveu um grande esforço de codificação de leis, para impedir a arbitrariedade e a corrupção no sistema de common law, e para garantir que cidadãos comuns pudessem compreender o direito. No centro da escrita de Bentham estava o princípio do prazer e da dor. Mais particularmente, a ideia de que o comportamento humano geralmente é direcionado para maximizar o prazer e evitar a dor. E ele propunha a seguinte teoria: os indivíduos infringiram a lei a fim de obter excitação, dinheiro, sexo ou qualquer coisa que fosse valorizada. O objetivo da lei criminal, portanto, seria tentar garantir que qualquer prazer derivado do crime fosse superado pela dor que seria infligida por meio da punição, embora apenas no nível suficiente para garantir a conformidade dos cidadãos. Você tem vários filósofos, vários pensadores que você pode trazer para balizar essa questão do que é a dignidade humana. Agora, o complexo é que quando você vai para a vida real, para o caso prático, um casal ou uma pessoa que busca um tratamento de reprodução assistida e ela quer evitar algumas doenças que ela já tem na família dela, e para essa pessoa isso vai ser uma coisa muito importante. Para ela, vai estar em favor da dignidade do futuro ser que ela vai gerar. Certo? Então, até que ponto isso vai ser desejável, vai ser ético? E aí você pode expandir desde doenças muito sérias, condições muito sérias, até condições que não são tão sérias assim. Eu acho que essa pode ser a discussão em relação ao limite. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque a gente tem realmente doenças, síndromes que podem inviabilizar muito a vida de uma pessoa, complicar muito a vida de uma pessoa, e você também vai ter aquelas que não necessariamente vão inviabilizar a vida em sociedade de uma pessoa que venha a nascer com aquela condição. Agora, como que você vai dosar isso? Eu, Thaís, particularmente, eu acho isso muito complexo e eu não me sinto, por mais que eu estude e trabalhe com reprodução assistida, eu como advogada trabalho muito com reprodução assistida, para mim é muito difícil julgar. E olha que eu já acompanhei diversos casos, né? Eu acho que realmente só quem vive ali, que está tomando a decisão é que sabe. Agora, numa discussão legislativa, vamos supor, daqui a alguns anos aconteça uma discussão para uma lei, aí eu acho que a gente vai ter que fazer o que eu comentei, ou seja, determinar quais serão as balizas para a gente fechar o que vai ser considerado a favor
da promoção da dignidade e o que vai ser considerado atentatório à dignidade humana em relação a essa questão de melhoramento genético. Essa é uma discussão que a gente vai determinar essas balizas, porque aí a gente vai estar falando de uma norma legal, né? Então, assim, uma norma legal, ela tem o condão, ela tem o objetivo de ser geral, para todas as pessoas. Então, eu também não posso deixar no caso prático de cada pessoa, porque senão daqui a pouco você está definindo cabelo, altura, QI, coisas que realmente fogem do que poderia vir a ser uma questão relacionada mesmo a evitar uma condição que inviabilize, seja muito atentatória à dignidade de uma pessoa. Você falou que não existe uma lei para essa questão atualmente no Brasil, mas acredito que tem algumas normas que regem. Você consegue dar um panorama geral? Bom, então, no Brasil, nós não temos lei sobre reprodução assistida, nenhuma lei. A questão do descarte de embriões e, na verdade, também a possibilidade de você colocar embriões para disponibilizá-los para estudos, está na lei de biossegurança, mas é assim, são 3 frases sobre isso, numa lei gigantesca, então não é uma lei que fala sobre reprodução. E o que nós temos no Brasil, então, é que o Conselho Federal de Medicina acaba sendo o órgão que está legislando isso já há algumas décadas. Atualmente, a gente tem a Resolução 2168 de 2017, que é a norma que trata de tudo, e entre aspas, tá, esse tudo, relacionado à reprodução assistida. Por que eu coloquei entre aspas? Porque o Conselho Federal de Medicina, por mais incrível que ele seja e por mais protagonista que ele seja nesse ponto, ele não consegue prever todos os casos. Então, a resolução, ela tem diversas lacunas que a gente precisa dar orientação jurídica, tanto para as clínicas, para as empresas que trabalham nessa área e também para os pacientes. E aí, em relação a essa questão de melhoramento genético, a norma, o que ela fala? Que você não pode fazer a reprodução assistida, as técnicas não podem ser utilizadas com a finalidade de escolha de sexo do embrião, salvo em casos de doenças genéticas relacionadas ao sexo. Então, um exemplo é a hemofilia. A hemofilia é uma doença que ela é transmitida pela mulher, mas ela só se manifesta em homens. Então, isso justificaria você escolher o sexo. Aí, no caso, você vai ter que demonstrar numa clínica, né? A pessoa que vai fazer o tratamento. Ela vai na clínica, ela vai demonstrar que acontece, que existe isso na família dela, e aí ela vai levar o rastreamento genético dela, e aí vai acontecer o tratamento de reprodução, e no tratamento de reprodução vai acontecer a seleção embrionária com o objetivo de se evitar essa condição. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem é que você não pode fazer melhoramento genético, você também não pode usar as técnicas para escolher sexo, salvo no caso de doenças relacionadas ao sexo. O livro ele fala muito sobre essas questões das famílias obcecadas pelos seus filhos, que eles têm que jogar futebol, têm que jogar beisebol, têm que ser o melhor, têm que passar e tudo mais. E aí, não é um melhoramento genético anterior, mas vem um processo de suplementação, de atividade toda hora, todo momento, ao ponto de chegar, por exemplo, ele cita o exemplo de um cotovelo, né? Atletas antigos faziam cirurgia no cotovelo para continuar jogando. Agora, os adolescentes e jovens fazem cirurgia no cotovelo por causa de lesões de esforço repetitivo. Então, queria que você comentasse sobre essa questão, como que essa tentativa de chegar à perfeição, ela também traz uma consequência que primeiro, essa coisa muito focada numa coisa só e as consequências no organismo também, né? Você tocou num ponto que dá pra gente falar 1 milhão de coisas, que é o quê? Paz. A questão de você projetar expectativas de uma forma quase que descontrolada, né? Então, assim, então se eu fiz isso com tal idade, o meu filho vai ser muito melhor do que eu. Por quê? Porque eu estou provendo isso para ele, né? Doido, porque está muito relacionado até à sua capacidade enquanto pai ou mãe. Eu acho que tem um aspecto psicológico aí, que a gente poderia até conversar com um psicólogo algum dia. Então, assim, os pais, eles têm essa obsessão, os pais americanos, os pais brasileiros também, os latinos, né? Tem essa percepção aí de que o meu filho tem que ser muito bom porque eu sou uma mãe muito boa, porque eu sou um pai muito bom. Então é quase uma validação do seu trabalho enquanto pai, enquanto mãe. Por isso que eu falo que tem um aspecto psicológico aí que a gente pode dar uma viajada.
Ele também comenta sobre a questão da altura, né, das crianças, de darem muitos hormônios para as crianças serem altas, porque o alto é que é bom, né, então a pessoa alta é que é boa. Vão tendo consequências, porque essas consequências elas vão existir, na minha percepção, principalmente pelo fato de que a perfeição ela não existe. Se você parar para pensar, o que é o perfeito para um esporte, não necessariamente vai ser perfeito ou desejável para outro esporte. Se a gente vai fazer análise de altura, ser alto é muito bom, é muito bom, é muito bom. Mas olha aí o Romário para comprovar que ser baixo, na verdade, não fez a menor diferença para ele ser um dos maiores jogadores do Brasil. Claro, se ele quisesse ser goleiro, isso iria atrapalhar ele. Aí vem até uma questão de escolha da pessoa, o que ela quer, o que ela se identifica, porque é muito complicado. Você vai na expectativa dos pais. Então, o pai quer que o filho seja jogador de basquete, ou o pai quer que o filho seja jogador de tênis. Aí o pai faz todo o esforço para isso, consegue os hormônios, coloca hormônio na criança e a pessoa ela cresce, aí acontece o quê? Ela não se interessa, nem por tênis, nem por basquete, nem por vôlei. Na verdade, não se interessa por esporte nenhum. Ela quer fazer uma outra coisa. Então, eu acho isso muito doido, porque você está trabalhando com expectativas dos pais em relação a uma pessoa que ainda não sabe se ela vai corresponder a essas expectativas e quais as consequências para isso, porque disso podem advir várias consequências. Essa questão mesmo de hormônio, eu não sou endocrinologista, né, gente? Até que ponto esse hormônio ele vai ser indiferente no corpo de uma pessoa e até que ponto ele pode influenciar outros aspectos do corpo da pessoa, do funcionamento, né? Ou seja, da funcionalidade do organismo dessa pessoa. É difícil, você às vezes o pai, a mãe, eu tenho certeza absoluta, eles sempre fazem tudo de melhor para os filhos. Só que necessariamente o melhor é aquilo que eles estão com aquela expectativa. Em que ponto isso pode ser uma vaidade do pai e da mãe? E quando eu jogo de vaidade, eu estou colocando isso. Para você poder falar assim, minha filha é muito ótima nisso. E pronto, assim, e ficar falando isso para todas as pessoas. Você já viu aquele filme Gattaca? Eu fui concebido no Riviera, não na Riviera Francesa. Num carro fabricado em Detroit. Diziam que uma criança concebida com amor tinha maior chance de felicidade. Já não dizem mais isso. Jamais entenderei o que deu na cabeça da minha mãe para pôr fé nas mãos de Deus em vez de colocá-la nas mãos de um geneticista. 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, era só isso que importava. Mas agora não. Agora, com segundos de idade, a hora exata e causa da minha morte já era conhecida. Condições neurológicas, 60% de probabilidade. Depressão maníaca, 42% de probabilidade. Problemas de deficiência de atenção, 89%. Problemas cardíacos, 99% de probabilidade. Potencial de morte prematura. Expectativa de vida, 30,2 anos. Como a maioria dos pais da sua época, eles estavam decididos que seu próximo filho viria ao mundo no que se tornou a forma natural. Os ovos que lhe foram retirados, Mary, foram fertilizados com o esperma do Antônio. Sabia? Depois da seleção, ficamos, como vocês podem ver, com 2 meninos saudáveis e 2 meninas muito saudáveis. Naturalmente, nenhuma predisposição crítica a qualquer das principais doenças hereditárias. Agora só falta selecionar o candidato mais compatível. Bem, vocês especificaram olhos da cor que queriam, cabelos escuros e... pele clara. Eu tomei a liberdade de eliminar quaisquer condições potencialmente prejudiciais. Calvície, prematura... miopia, alcoolismo e susceptibilidade a vícios, propensão para violência, etc. Você tem um mundo que as pessoas não nascem naturalmente, só nascem por melhoramento genético, mas é o cara que nasceu naturalmente que vai se provar. E porque a gente não tem só a genética. E às vezes o que você não projetou para o seu filho, que ele geneticamente não seria o melhor, ele vai e consegue brilhar. Isso faz sentido quando você está pensando eticamente? Para mim, isso aí faz todo sentido, porque o que acontece? O ser humano não é uma regra, né? Nós não somos, apesar de as pessoas
principalmente de uns tempos para cá, terem meio que uma mania de quererem colocar todo mundo em caixinhas, né? Então se eu tenho posicionamento A, quer dizer que eu sou contra isso, 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 e a favor disso, 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 daquilo. Mas nós não somos assim, nós somos muito inconstantes e nós não temos regra, né? Então, é muito interessante socialmente isso, né? Você observar esse aspecto que você colocou, porque a genética, ela não é tudo, né, gente? Se fosse assim, todos os descendentes do Einstein seriam de forma inteligentes, de forma absurda, muito acima da média, e não foi o que aconteceu. Toda a linhagem de vários gênios, né, da humanidade também seriam assim, e tá aí para a gente ver que não. Engraçado que hoje, inclusive, estava conversando com meu marido sobre isso. Imagina os filhos da Gisele Bündchen e do Tom Brady olharem, meu Deus, os meus pais, a gente está falando aqui agora de perfeição, né? Meus pais, eles são, tipo, os melhores nas suas profissões. O que vai ser de mim? Imagina o peso que depois eles podem vir a sentir. Mas isso é uma expectativa minha, porque pode ser que eles cheguem lá nos 18 anos e eles não sintam peso nenhum. Justamente porque a gente não tem regra, né? Essa é uma interpretação minha, mas eles podem ter outras interpretações. Então, assim, a genética, de fato, ela não é tudo, ela é um fator, um elemento muito importante. Mas o meio que você cresce, a forma como você é criado, isso vai influenciar muito. E mais do que isso, né, eu fico pensando, o que será que vem conosco, que é nosso? Porque também não é só a sua criação que vai determinar tudo, não, porque senão assim, 5 irmãos sempre pensariam da mesma forma, porque estão na mesma casa, comem a mesma comida, têm o mesmo pai, têm a mesma mãe, né, têm a mesma carga genética que é de pai e de mãe. E não, todo mundo conhece irmãos, né, que são extremamente diferentes, e quem tem irmão sabe o quanto é diferente do seu próprio irmão. Eu também tenho esse questionamento. O que vem conosco, Juliana? O que explica isso? O que nasce comigo? O que nasceu comigo? O que nasceu com você, que é só seu? Alguma coisa que quando você tinha lá 9 meses de idade, o seu pai e a sua mãe achavam incrível, ou se perguntavam, nossa, por que ela é tão simpática assim? Ou por que ela não é tão simpática assim? Por que ela é tão observadora? Da onde será que vem isso? E então, assim, para mim isso faz todo sentido, porque eu vejo que a gente tem... Eu, pelo menos, quando estava na escola, me cobrava muito, questão de nota e tudo mais. E o seu boletim não significa nada na sua vida depois da escola. Assim, você tirar ótimas notas ou tirar notas não tão boas, não quer dizer que isso vai ser um imperativo categórico do seu sucesso ou do seu insucesso, né? Então, é bem interessante ter essa percepção mesmo. Perfeito. E aí você consegue explicar como que você usou esses conceitos? Então, essa questão aí a gente usa muito nos debates do escritório, né? Na nossa prática jurídica mesmo, porque no caso o escritório, o nosso escritório ele atua exclusivamente na área da saúde, então nós atuamos com atores da saúde, né? Os diversos atores da saúde, e a gente vivencia muitas questões conflituosas de fronteira. E, especialmente na reprodução assistida, a gente tem uma entrada muito grande. Então, o escritório trabalha muito na reprodução assistida, a gente tem muitos casos, clientes, e é engraçado que eu e a minha sócia, a gente comenta assim às vezes, nossa, como as pessoas elas são criativas. Por quê? Porque quando você entra na reprodução humana, tudo que vocês podem imaginar, a gente já acompanhou muitas situações complexas, é isso que eu estou querendo dizer. Coisas que eu nunca ia imaginar, poder fazer uma orientação jurídica, poder dar um parecer, ou fazer um processo dentro de um conselho, isso acaba vindo, sabe? Então a gente usa muito para debate, reflexão e também para orientação de casos que chegam para a gente. No início você falou que leu outros textos do professor Michael. Você consegue indicar mais alguns livros para os nossos ouvintes e as ouvintes? O professor Michael, ele, como eu comentei no início, ele estourou com Justiça, né? Estourou assim, se tornou extremamente acessível, né? Com o livro Justiça. E esse é um livro que eu indico muito que as pessoas leiam, porque não é um livro de direito, como muita gente costuma pensar, sabe, Juliana? Eu já usei para alunos meus, e eu tenho muitos alunos que são da saúde, que não são do direito. Professora, eu não vou ler livro de direito.
e eu comento assim, não, mas não é um livro de direito, é um livro sobre justiça. E a justiça não está colada no direito, né, minha gente? Eu acho que é um livro, ele é um pouquinho mais grossinho, mas ele traz muitas reflexões, assim, muito legais e interessantes. Tem um outro livro dele que eu gosto bastante, que é O que o Dinheiro Não Compra. E, na verdade, eu indico todos os livros do professor Michael. Então, esse O que o Dinheiro Não Compra também traz muitas reflexões para você se questionar mesmo, principalmente a questão de muito consumismo. Às vezes você vai adentrando, né? Sei lá, você às vezes não para refletir, para que eu estou comprando isso? Eu realmente gostei? Qual é o limite do dinheiro? Todo mundo relaciona muito a sua vida, o sucesso, o insucesso da sua vida, felicidade ou não, com o dinheiro, e tem aquilo que o dinheiro nunca vai comprar, que ele nunca vai suplantar. Então também traz muitas reflexões legais. E, assim, eu acho que esses dois livros, e o Contra a Perfeição você lê num voo, né, um voo aí de 2 horas, você lê o livro todo praticamente, a não ser que você saia fazendo vários rabiscos, né, assim, algumas inserções suas, mas é um livro muito legal. Então vou deixar essas indicações que tem bastante conteúdo. Thaís, para quem quiser saber mais do Bioéticas, que conteúdo você sugere que eles acessem no seu canal? A gente tem bastante coisa sobre reprodução assistida, né? Tanto no canal Bioéticas no YouTube, como no portal Migalhas, que nós somos colunistas. Então, assim, eu indico que vocês lá no YouTube, no canal Bioéticas, vocês busquem o vídeo Geneticofobia, que a gente comenta justamente sobre essa questão aí social, né? Como que a sociedade ela pode vir a agir e reagir à questão de melhoramento genético. E também nós temos uma análise, uma resenha sobre o filme Gattaca, que foi citado aqui no podcast, que você pode ver a gente comentando sobre esse filme, que toda vez que eu consigo explicar para alguém o que é bioética, a pessoa já fala assim, tipo aquele filme Gattaca? Aí, sim, é bem por aí, né? Mas a bioética, ela não se resume a isso, tá, pessoal? Só que isso é uma outra conversa, é para um outro podcast. Infelizmente, o tempo acabou, mas, Thaís, muito obrigada por sua participação. Eu agradeço muito o convite. Vocês viram aí que são temas que a gente não consegue encerrar. Na verdade, não tem fim essa discussão, né? Bom, muito obrigado, Thaís. E lembrem-se, o Das Humana volta em breve para a sua 2ª temporada. Se ficarem com saudades, podem nos escrever no e-mail voz@dasumana.com, Dasumana é com Z. Lembrando que o podcast está no YouTube e em várias plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcast e iTunes. Então, procura a gente lá. É isso aí. Até a próxima. Das Humana, a ciência sem jaleco.